Olá, hoje eu vim aqui falar sobre o tema obesidade e você vai ver aqui no vídeo uma espécie de aula a respeito da fisiopatologia da obesidade. Quem aí estuda nutrição, por exemplo, vai adorar esse conteúdo, já sabe, né, do que se trata a fisiopatologia. Para quem não sabe, né, porque às vezes chegou aqui porque se interessa no assunto, vamos lá. Patologia tem a ver com doença, né? O que acontece na doença. Então, fisiopatologia é nesse sentido de entender o que é que acontece no organismo de alterações metabólicas com uma determinada doença, um quadro clínico, nesse caso aqui, né, a obesidade. Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. Eu vou compartilhar já na tela, né, uma imagem e nela vai aparecer, né, a fonte, que é de um artigo científico publicado em 2021. E você vai acompanhar a minha explicação da imagem juntamente com um mouse que eu vou ir caminhando, né, de acordo com a explicação. Então o mouse vai guiar a imagem junto com a minha explicação que você vai ouvir. Eu já peço também, né, que você garanta a sua inscrição no canal. Quem não me conhecia, eu sou nutricionista, então se inscreve no canal, clica no sininho também aí, ative as notificações para que você realmente vá acompanhando a partir de então todos os conteúdos que eu posto com regularidade por aqui. Então agora sim aí nós temos a imagem. Então vejam aqui, gente, olha só. Um indivíduo obeso, ele tem ali, né, adipócitos geralmente, né, hipertrofiados, tem um tecido adiposo avantajado, ou seja, acúmulo de gordura, uma quantidade de gordura corporal aumentada. Isso faz com que haja uma atração para monócitos. Então esses monócitos são atraídos lá para o adipócito. Uma vez que eles entram no adipócito, né, eles se transformam em macrófagos. Essa transformação ali, né, faz parte de um processo que vai gerar ali uma cascata de reações inflamatórias, né, basicamente envolvendo isso, indução de inflamação. Então você tem aqui, olha só, a partir disso, né, a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Basicamente aí, né, a principal aí relacionada nesse caso aqui é o fator de necrose tumoral alfa, né, o TNF-alfa. E isso vai estar relacionado com também, né, a ação oxidante. O que seria, né, a ação oxidante? É você oxidar, por exemplo, estruturas, membranas celulares. No organismo, né, a gente tem a capacidade de se defender desses efeitos oxidantes. Então, o efeito oxidante, ele é ok de acontecer desde que você esteja uma devida defesa. O problema é quando você vai tendo, né, inflamação demais, oxidação demais, no sentido de atacar, né, as suas estruturas celulares. Isso pode ser ruim, porque você pode danificar proteínas que têm uma função boa no seu organismo. Então, realmente, né, a palavra-chave é equilíbrio. O organismo tem que se achar ali uma maneira de tentar estabelecer um equilíbrio, e certamente não vai ser tendo excesso de gordura corporal que você vai atingir facilmente esse equilíbrio, já que com o excesso de gordura no corpo, você tende a gerar mais inflamação, a oxidar mais, no caso oxidar no sentido de gerar danos, né, ao organismo. Então tem que ter cuidado aí, até para uma questão, né, que muito se fala, né, aí, até mesmo com a internet, com as redes sociais, a questão de gordofobia. Gente, eu já falei aqui algumas vezes, né, mas vale a pena reforçar. Lógico que depende do contexto, né, de como uma pessoa aborda a outra, mas você entender que o excesso de peso pode ser um problema, isso não é gordofobia, né, isso é um entendimento, isso é ter bom senso de entender que realmente o excesso de gordura do organismo pode se tornar um problema. É porque ninguém fica doente, né, de um dia para o outro, né? De uma semana para a outra. Não, você passa anos engordando, né? Então é uma cascata que vem acontecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e em algum momento efeitos colaterais vão se apresentando. Às vezes de uma obesidade a pessoa começa a desenvolver outro tipo de alteração, uma resistência à insulina, um diabetes. Inclusive aqui você vai entender, né, como é que você pode ter aí, né, a indução da resistência à insulina por conta da obesidade, né? Então vamos voltar aqui. E aqui está a fonte que eu tinha mencionado, né, que ia aparecer na imagem, é essa daqui.
Então, diante desse cenário, veja, se você está promovendo citocinas pró-inflamatórias, o que é que vai acontecer? Indução de inflamação. E aí você está relacionando também esse processo todo aí de inflamação com a resistência à insulina que eu acabei de adiantar. Então é aqui que você pode, né, ter uma relação, por exemplo, da obesidade com uma chamada comorbidade, ou seja, uma morbidade associada, né, uma doença associada à obesidade. Ou então, enfim, uma outra doença, né, crônica que vem estimulada por uma outra que veio antes. Então a diabetes pode vir estimulada por uma obesidade que veio antes. Então a resistência à insulina, gente, é um processo chave que, se não for cuidada de imediato, pode ir piorando ao ponto da pessoa desenvolver o diabetes. Aumento do estresse oxidativo, que está relacionado com isso daqui que eu falei antes, da questão do efeito oxidativo, no sentido de gerar muitos radicais livres, e aí com a baixa defesa antioxidante, né, geralmente uma pessoa que não se alimenta bem tem esse caos todo metabólico, né, você oxida e defende de menos, defesa antioxidante de menos, então você tem estresse oxidativo, e essa dupla, gente, estresse oxidativo e inflamação andam de mãos dadas, uma impulsiona a outra, e se você não tratar, a pessoa tende a só engordar ou permanecer com aquele excesso de peso mesmo assim, né, de uma forma que ela precisa fazer algo para reverter esse processo. E muitas vezes, é claro, né, ou 100% das vezes, é necessário realmente a intervenção nutricional, porque não adianta fazer outras coisas se você não mudar a alimentação. Muitas vezes, né, você só com a alimentação pode reverter. E quando não somente a alimentação, mas com certeza a alimentação precisará também estar junto, porque uma intervenção estética, algum procedimento invasivo, às vezes, pode ter o seu efeito perdido se você não reeducar aquele paciente, né, em relação à sua rotina alimentar. Então o nutricionista é muito importante nesse processo. Então você pode gerar um defeito na adipogênese, basicamente, né, você pode só estimular cada vez mais a formação de novas células de gordura. Então é um processo realmente que só piora se a pessoa não cuidar, tá? Porque quanto mais ela vai engordando, mais ela vai inflamando. Quanto mais ela inflama, mais tendência ela tem a engordar. Então é literalmente um ciclo vicioso que vai se retroalimentando. E aí gera também, olha só, disfunção mitocondrial. Até mesmo por conta do estresse oxidativo, da inflamação, isso gera danos. Lembra que eu falei de gerar danos? A questão oxidativa, gerar danos. Então, pode gerar danos em estruturas, como por exemplo, na mitocôndria. Gerando danos na mitocôndria, você só dificulta o emagrecimento. Então, gente, realmente, o ideal é que realmente as pessoas trabalhem com a prevenção. Tá vendo que tá engordando? Já, começa a tratar desde já. Mas, se você já está obeso ou obesa, calma, ou melhor, nem tanta calma, mas eu digo assim, tenha a esperança de que sim, tem solução, mas haja, né? Tem que colocar ação para que você realmente consiga parar com esse quadro de engorda e caminhe em direção ao emagrecimento de uma forma, é claro, saudável e feliz, tá? Porque quando você se cuida, geralmente a pessoa se sente bem, né, se cuidando. Inclusive, já que eu estou falando aí de reeducação, gente, eu vou indicar agora aqui para vocês, né, este material é um e-book. Ele, você comprando, né, que só custa R$ 9,90, você pode adquirir aqui embaixo na descrição, tem o link, tá? É uma forma de você contribuir comigo aqui, já que eu trago conteúdos gratuitamente para vocês. Então, você contribui e de quebra você recebe algum material, né, em troca. Mas como é sobre reeducação alimentar, embora ele seja um material bem simples, né, mas é uma retribuição caso você contribua, né, como eu já falei, com o criador de conteúdo aqui. Mas, por exemplo, aqui tem uma página, né, em que eu faço esse paralelo, né, dos maus hábitos alimentares, que normalmente a pessoa que tem, né, fica obesa, né, muitas vezes, e o que ela precisa fazer? Transformar em bons hábitos alimentares. Então, como fazer isso? Qual é o tipo de alimentação que seria esse paralelo de maus hábitos e bons hábitos, né? Eu trago aqui exemplos de figuras, de imagens, de alimentos, que pode ser muito óbvio, mas às vezes
a pessoa tem que enxergar, né, que opa, preciso mudar. Os maus hábitos estão presentes na minha vida, eu preciso mudar esse perfil para bons hábitos. Então é isso, muito obrigado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comente se você gostou do vídeo, curta o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!